Americanas, que tem novidade da Americanas hoje. Esse é um assunto também na área econômica das lojas americanas. Coloca no telão que vou abrir a reportagem explicando um pouquinho sobre o plano de recuperação da Americanas, que teve um aporte de 10 bilhões de reais, inclusive com uma venda de um avião. Elas finalizaram hoje o plano de recuperação judicial, que deve ser apresentado ao Tribunal de Justiça do Rio. E tem dívidas, né, como a gente sabe, de 42 bilhões e meio de reais, mais ou menos. Mais de 9.400 credores. O que prevê o plano de recuperação judicial da Americanas? Até se quiser colocar aqui, ó, na tela, tá aqui a lista de o que tem no plano de recuperação judicial da Americanas. O aumento de capital de 10 bi pelos acionistas, né? O Paulo Lemann, o Marcel Teles e o Sicupira. E também um leilão para antecipar os pagamentos de crédito. E nesse leilão, um leilão com limite de 2 bilhões e meio de reais. O tempo vai ser contado a partir da conclusão do aumento. Tem também a conversão da dívida em ações, venda dos principais ativos. A companhia também vai vender um avião da Embraer. E tem também um plano esse plano é muito semelhante ao que foi proposto em fevereiro, mas o valor teve um aumento de 7 para 10 bi. E aí, Josias, isso vai ser apresentado lá para o Tribunal de Justiça? O que você achou desse plano de recuperação da Americanas? Achei insuficiente, Fabiola, sobretudo nesse ponto que prevê a injeção de dinheiro novo de 10 bilhões de reais. Estamos falando de um processo a empresa foi à breca, tem uma dívida de mais de 40 bilhões, tem 3 acionistas principais, o Jorge Paulo Lemann, o Carlos Alberto Sicupira e o Marcel Teles, que têm um patrimônio extraordinário, poderiam resolver esse problema, mas eles optam pelo capitalismo de conveniência, transferem, depois de auferir todos os lucros durante anos, transferem o prejuízo para os terceiros, para os credores das americanas, para os funcionários e para os fornecedores, os pequenos fornecedores das lojas americanas. Então, acho que é insuficiente o plano apresentado, e nesse ponto chega a ser um escárnio, que uma fraude nítida, apresentada aí aos olhos de todo mundo, ninguém tem mais dúvida de que houve fraude no grupo Americanas. Há pessoas que tinham uma respeitabilidade muito grande, 3 acionistas, cujo prestígio levou dinheiro para a companhia, os empréstimos nos quais se pendurou o grupo vieram, sobretudo, em função do prestígio que esses acionistas detinham no mercado, e agora os acionistas se escondem. Já tinham dito que não tinham nada a ver com isso, porque não sabiam, a velha desculpa do desconhecimento em relação ao que se passava na companhia, e agora se escondem, protegem o próprio patrimônio. Então, acho que é quase um escárnio essa proposta da Americanas, Fabiola. Você concorda, César? Concordo, Fabiola. Nem sempre eu e Josias concordamos, mas nessa ocasião seguramente eu concordo, querida. Veja, você tem, por exemplo, todo esse trio ao qual o Josias se refere, vem sendo reverenciado pelo capitalismo brasileiro como o suprassumo dos negócios, né? Como um trio extremamente capaz, com uma visão gerencial, que seria capaz, assim, de transformar em ouro, que teria assim o toque de Midas, né? Vamos utilizar essa metáfora no capitalismo nacional, que lançam livros dizendo como eles são inovadores, e são pessoas que com muita frequência têm uma visão de que o Estado não deve se meter na atividade industrial, de muitas maneiras, que preconizam um Estado mínimo e para todos os efeitos, seguem uma cartilha muito rígida do próprio liberalismo. Essas mesmas pessoas quebram as suas empresas e depois pedem auxílio do próprio Estado na forma de recuperação judicial. São as mesmas pessoas que pedem austeridade fiscal do Estado e, em seguida, pedem que o Estado as auxilie, considerando as suas próprias atuações. É público e notório que elas, por exemplo, esses 3 executivos, para encerrar a minha fala, seguem a cartilha do senhor Bob Pfeiffer,
que tem um livro que chama Dobre os seus ganhos, Double Your Profits, acho que a tradução literal seria essa, dobre os seus lucros, dobre os seus ganhos, e que recomenda explicitamente que você não pague os seus fornecedores, que você atrase o quanto você puder, que você, de muitas maneiras, use a sua força enquanto gigante do mercado para constranger todos os tipos de parceiros e de fornecedores. Isso é descarado, é algo absolutamente estarrecedor, e eu concordo com o Josias, que me parece que é uma medida insuficiente, Fabiola. É.